Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor, amém? É com alegria que nós estamos mais essa manhã para receber da parte do Senhor aquilo que Ele tem reservado para nós, amém? Você que está chegando agora a essa Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio, eu sou o pastor Marcos Chevinski e juntos nessa manhã nós vamos aqui continuar estudando a história do profeta Elias, e ele tem muito a nos ensinar nesta manhã, amém? Você que está conectado agora, você que estava passando e viu que estava ao vivo e resolveu entrar aqui para assistir, seja muito bem-vindos, muito bem-vindas em nome de Jesus. Você ainda não é inscrito no nosso canal? Por favor, vá lá, faça a sua inscrição, para que você também possa acompanhar as ministrações. De repente você quer aí aprender mais do Senhor, nós temos aí um canal todinho com ministrações, com pregações, e você vai aprender muito, tenho certeza que Deus vai abençoar muito você e sua família. Então se inscreva, IBAN Boca do Rio. Pastor, eu já sou inscrito. Então você precisa compartilhar as mensagens, né? Eu tenho dito sempre, irmãos, que em tempo de pandemia, agora quem sabe não é o momento de você visitar ninguém, né? Se expondo ou expondo alguém, mas esse é um momento em que a palavra do Senhor não pode parar. Tudo está fechado, eu tenho dito isso, mas o céu não está, né? E nós, servos do Senhor, nós temos que transmitir a palavra do Senhor em tempo e em fora de tempo. Então é o tempo de você compartilhar essa ministração e aquelas outras que nós temos lá no nosso canal. Amém? Podemos contar com vocês? Deus abençoe. Eu quero começar com uma oração, quero convidar você e sua família a baixar suas cabeças, a fechar seus olhos. Se tiver gente caminhando aí, esse é um momento de muita reverência e muita atenção. Nós vamos falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, e nesse momento nós vamos elevar o nosso pensamento ao trono da graça, com muita fé, irmãos. Ele nos ouve. Eu quero que você aí peça que Ele fale com você nessa manhã. Você que quem sabe já tem pedido, você que está angustiado, você que não sabe o que vai fazer amanhã, segunda-feira, quem sabe nessa manhã de domingo, você possa receber lá do alto céu o direcionamento para as suas dificuldades, para as suas ações. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Queremos pedir, Senhor, a sua graça, a sua unção, que nessa manhã o Senhor fale, Senhor, através de mim, a todos aqueles que estão me vendo e me assistindo, ó Deus, para que eles possam, Senhor, desfrutar, ó Deus, da paz, da tranquilidade, da unção que o Senhor tem para cada um de nós. É com fé, Pai, que nós oramos, porque nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações, e nós pedimos que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada família, cada coração, ó Deus, que o Senhor possa estar ministrando bênção, cura a cada um de nós, ó Deus. Abençoe aquelas famílias, Senhor, que estão agora passando em dificuldades alimentares, aqueles que estão desempregados. Abençoe, Pai, aqueles que têm comércios fechados e que não sabem o que fazer com as contas, com os boletos que não param de chegar. Abençoe, Pai, os profissionais de saúde, ó Deus, os médicos, as enfermeiras, toda a equipe, ó Deus, que está trabalhando ali, combatendo esse vírus, ó Deus, que o Senhor seja o bálsamo, que o Senhor seja o refrigério, dando a eles, Senhor, a força, Senhor, necessária para eles continuarem, ó Deus, esse combate pela vida, Senhor. Abençoe, Pai, as nossas lideranças, os nossos governos, ó Deus, aqueles que estão nas linhas de frente, os policiais, as equipes tão necessárias para que a sociedade continue funcionando. A cada um deles, ó Pai, coloque sobre eles o bálsamo, o refrigério, em especial, Senhor, para aquelas famílias que estão agora com seus entes queridos internados, quem sabe entubados, quem sabe, Senhor, sem notícia, que o Senhor restaure a saúde e que nós possamos sair dessa crise e que nós possamos sair dessa sequidão, ó Deus, glorificando ao Senhor, e que todos possam reconhecer que só o Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Oramos, crendo que o Senhor nos ouve, crendo que a providência já está sendo tomada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Nessa manhã,
Nós estamos contando com a participação especial da nossa Pro Iracema. Eu quero que você ouça e cante junto se você conhece essa canção. Vamos ouvir esse louvor. Louve junto ao Senhor Jesus. Amém? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus. Se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover, faz chover, abre as comportas dos céus e faz chover. Amém. Amém, irmãos. Que canção maravilhosa. Uma canção de esperança, de fé. Vai chover. Quem sabe nós estamos vivendo nesse momento de sequidão, quem sabe de desesperança, em que não sabemos como será o nosso dia, nesses tempos de Covid, onde nós não sabemos o que vai ser do amanhã. Os governantes a cada semana decretam e nos falam quando ou quem vai abrir ou quem vai fechar seu comércio. A cada semana vivemos de decretos aonde nós somos guiados, porque nem mesmo os nossos governantes, sejam eles federais, estaduais ou municipais, nem eles conseguem prever como vai ser daqui a 5, 10, 20 dias. Não sabemos como será o dia de amanhã. De fato, estamos vivendo uma sequidão. Há muitos desesperados, há muitos sem esperanças, há muitos já se perderam, há muitos comércios fechados,
Parece que nós estamos, de fato, num deserto, sem uma direção dos nossos governantes, sem uma direção das nossas vidas. Mas nessa canção, nós a vimos que quando nós clamamos a Deus, quando nós esperamos daquele que realmente pode, o Senhor Jesus, e nós, o povo de Deus, clama: Senhor, abra as comportas do céu. Ele derrama chuvas de bênção nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nessa manhã eu quero convidar vocês a recapitularem a história do profeta Elias. Domingo passado nós falamos aqui a respeito quando Elias, ele enfrentou então os falsos profetas, né? E ele então chega para o rei Acabe e decreta então também essa seca. Irmãos, eu disse domingo passado e estou dizendo novamente, nós não sabemos o porquê de toda essa pandemia. Não sabemos, Deus o sabe. Para que Deus está colocando sobre nós, quem sabe, esse quadro, quem sabe para conserto, para reflexão, para entrega. Qual é o motivo que nós estamos passando por isso? Aqui, como nós já vimos domingo passado, Elias estava então decretando a sanção e a condenação de Deus sobre aquele povo que se voltou contra a palavra do Senhor. Elias então foi usado da parte de Deus como um profeta, um mensageiro, para chegar para o rei. Lá no capítulo 17, eu quero convidar você, sua família, acesse a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia e nós vamos relembrar dessa passagem tão interessante em que Deus chama Elias. Elias, aquele homem que viveu no século 9 a.C., a Bíblia simplesmente entra no capítulo 17 chamando Elias. Ora, Elias de Tisbe, que morava em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuvas nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que palavra dura, que decreto realmente duro e severo. Esse é o profeta Elias, um servo obediente, corajoso. E o texto vai mostrar para nós no decorrer que de fato não choveu mais. E a chuva aqui, irmãos, era um ponto importante naquela região, como é nos nossos dias. Dá para viver na seca, irmãos? Não dá, não. Né? Esses dias aí foi o dia de plantar milho, onde na agricultura chama-se o dia de São José. Né? O dia de se plantar milho é no dia de São José, mas tem que chover. E é o dia que normalmente tem chuva. A chuva é importante para a agricultura. A chuva não apenas para a agricultura, mas para quem mora nas áreas urbanas, muito mais. Basta não chover, que nós vamos ter racionamento de água, irmãos. Não apenas as plantas, não apenas o gado, nós necessitamos da água, irmãos. E essa água, ela vem de graça dos ribeirões, dos rios, dos lagos e principalmente da chuva que cai lá do céu. Por enquanto, nós não pagamos ainda impostos sobre a chuva, mas eu não quero nem falar muito para não dar ideia. Daqui a pouco estão cobrando impostos. Essa chuva que vem do alto, ela vem para nos abençoar. É ela que molha a terra, é ela que enche novamente os tanques, os reservatórios, os poços. A água que vem do céu, essa chuva abençoada. E nós podemos fazer aqui uma paráfrase e um paralelo e dizer, nós também precisamos dessa chuva. As chuvas de bênçãos, porque estamos passando nesse momento de sequidão. Elias se apresenta então para o rei Acabe e transmite a mensagem que veio de Deus. Elias era um homem obediente a Deus e ele via o que os outros homens não viam. Você conhece alguém assim? Que tem uma fé tamanha, que consegue ver o que as pessoas normalmente não vê? Então nós vamos aqui acompanhar. Nesse período em que Elias, então, da parte do Senhor, né, avisa ou Deus decreta a seca, a Bíblia diz que por mais de 3 anos não caiu nem orvalho e nem chuva. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos, poxa, está um tempão sem chover, ou o que choveu foi tão
fraco que não deu para molhar a terra. Só que nesse caso, nem orvalho, nada. A sequidão foi imensa. Nesse período de seca, nós temos que observar que Elias, o servo do Senhor, para ele nada faltou. Nada faltou, porque Deus sustenta os seus profetas, aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós somos sustentados pela misericórdia do Senhor. É verdade que nós vivemos no meio, junto com a pandemia e junto com todos. Mas Deus tem guardado os seus. Deus tem guardado cada um de nós. Deus tem dado a escapatória para cada um de nós. Naquele tempo, o motivo pelo qual Deus sancionou essa seca foi porque o povo de Deus, abandonou a palavra de Deus, abandonou o Deus verdadeiro e foi então adorar a outros deuses. A adoração de Baal trouxe grande seca naquele período. E pelo decreto de Deus, iria ficar sem chover um bom tempo. As pessoas constantemente olhavam para os céus. Depois do decreto, depois que Elias então se retirou, ali o povo ficou sem nenhuma orientação. Quem sabe olhando para Acabe dizendo: rei, e agora? E agora? Acontece que a resposta não vem de governantes. O povo começou a perguntar: rei Acabe, e agora? Cadê a chuva? Olha, eu perdi minha agricultura. Será que vai ter bolsa agricultura? Cadê? Vai ter, quem sabe, algum salário emergencial? E o rei Acabe não tinha resposta para isso. Mais de 3 anos de sequidão. O povo olhava para o céu com muita esperança e um perguntava para o outro: será que é hoje? Será que hoje chove? E ficavam analisando as nuvens, o vento, e o céu era azul. E o dia era ensolarado e nada acontecia. Isso tudo no capítulo 17. Tempos depois, acompanha aí em casa, abra aí sua Bíblia no capítulo 18, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Elias não estava passando necessidade, estava sendo cuidado. Mas e o povo? Será que o povo reconhece os sinais de Deus? Será que o povo, nos dias de hoje, reconhece que algo está estranho? Que essa pandemia, quem sabe, não é normal? Ah, pastor, mas em outros séculos passados, a peste negra, a gripe espanhola, e sempre houve vírus igual a esse, com essas dimensões, dessa maneira. Nós enfrentamos a primeira onda, estamos agora em meio, e quero crer que já no final da segunda, mas já há quem diga sobre a terceira, e quem sabe até 4ª onda. Já estamos no 2º ano. A sequidão que Deus impôs sobre um povo que virou as costas para ele durou mais de 3 anos. Só para alertar, nós estamos no 2º ano. Você lembra que Elias, quando ele enfrentou ali os 450 profetas de Baal e os 400 profetas, né, da esposa de Acabe, de Jezabel, você lembra que antes dele enfrentar, ele disse para o povo: até quando vocês vão ficar nessa situação dúbia? Ora adora a Deus, ora serve a Deus, ora serve outros deuses estranhos. Você lembra em que ele chamou a atenção do povo? Durante 3 anos não choveu. Aqui o texto diz: depois de um longo tempo, já no 3º ano, e o povo ainda não tinha entendido. Às vezes eu fico pensando, irmãos, que o povo sofre, e poderia não sofrer se tivesse ou se desse mais atenção às palavras do Senhor. Mas o povo prefere reclamar, murmurar, o povo prefere culpar, quem sabe, governantes, um ou outro. O povo não consegue olhar para os seus próprios erros. Quando Elias disse: até quando vocês vão ficar de um lado para o outro? O povo não soube responder. O texto diz que o povo ficou calado.
Há mais de 3 anos aquela seca castigou a todos, a todos. Depois disso, como nós lemos aqui no verso 18, verso 1, depois de um longo tempo, o próprio Deus disse, vá, se apresente novamente ao rei Acabe e diga a ele que vai voltar a chover sobre a terra. Elias, então, como eu disse, convoca os falsos profetas e ele chama a atenção do povo. Chama a atenção do povo. Até quando vocês vão oscilar? Eu quero novamente refazer essa pergunta que eu fiz no domingo. E nós, irmãos, até quando nós vamos oscilar? Até quando nós vamos brincar de ser crente? Até quando você vai falar, eu sou crente, mas não tem atitude de crente? Até quando você vai falar, eu oro a Deus, mas de fato a sua oração não é verdadeira? Não é uma oração de contrição, de arrependimento? Até quando você vai desfilar com a Bíblia grande debaixo do braço só para que os outros ou as pessoas pensem que você é crente? Talvez, irmãos, essa pandemia tenha exatamente esse sentido. Eu tenho pregado de maneira insistente nisso. E se você acessar o canal e se você olhar as nossas pregações, eu tenho batido muito nessa tecla. Vamos consertar a nossa casa. Vamos consertar o nosso proceder, as nossas ações. Israel, o Reino do Norte, ficou por mais de 3 anos naquela seca. O povo foi confrontado, o rei foi confrontado, os falsos profetas foram confrontados. Nenhum deles pôde dar uma resposta satisfatória. Elias disse, se o Senhor é Deus, siga-nos. Se Baal é Deus, então siga. Mas o povo ficava oscilando. Nós vemos situações como essa acontecendo no nosso dia a dia. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé nos ministérios, trabalhando, daqui a pouco não vem mais, abandona. Agora estamos na pandemia, todo mundo diz, olha, a pandemia eu não posso ir para a igreja. E eu tenho dito que o céu está aberto e que a obra do Senhor não para. Aliás, quanto mais dificuldade, mais o povo de Deus precisa crer, precisa estar com a sua fé em dia, precisa estar em comunhão com a igreja, com os irmãos, principalmente com o dono da igreja, que é Jesus. É no tempo da dificuldade que nós temos que estar de joelhos, pedindo a direção a Deus. E Elias orou, e o fogo do céu veio e consumiu todo o holocausto. E o povo olhou aquilo e começaram a gritar, só o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Será que nós precisamos que o fogo caia do céu? Será que você está esperando, quem sabe, o fogo vir e consumir os holocaustos? Será que é isso que nós estamos precisando? O que mais falta, irmãos, para que a nossa consciência se volte unicamente ao Senhor? Verso 40. Então Elias ordenou, prendam os falsos profetas de Baal, não deixe que ninguém escape. E diz o texto, e eles então prenderam, e Elias os fez descer até o riacho de Quizon, e lá os matou, e lá acabou com eles. E o povo agora o povo viu que Deus é Deus, e eles então reavivaram a sua fé, e agora começaram a olhar novamente ao Senhor, e o Senhor disse, eu vou mandar chover novamente. E Elias então, a partir de agora, verso 40, quero convidar você a continuar essa leitura comigo, verso 41. Nós vamos ler do verso 41 até o verso 46. Diz assim o texto. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço um barulho da chuva pesada. Olha a fé de Elias. O céu estava azul, o mormaço, o calorão estava imenso.
E quando Elias, então, terminou aquela primeiro embate com os profetas, quando o povo estava gritando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias diz, Acabe, sossegue, vai comer, vai beber, ou seja, vai fazer o que você tem que fazer, vai governar, porque Deus vai mandar. A solução não vem de você, Acabe. E hoje o povo de Deus olha para a nossa realidade e diz, a solução não vem de governo, a solução não vem do aqui e agora. É claro, irmãos, que todos, a ciência, os cientistas, sim, os governos, estão trabalhando. Alguns, né, irmãos, estão se esforçando para que a gente tenha aí uma vacina. É direito do povo, somos contribuintes. O povo tem direito à saúde, isso é um direito assegurado inclusive na Constituição, é papel deles. Mas a solução, a salvação, vem de quem, irmãos? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Acabe, vai comer, vai dormir, vai beber, vai fazer o que você tem que fazer, porque eu já ouço o barulho de chuva. Ninguém via isso, não tinha nada. Mas Elias, na sua fé, porque ele cria no Senhor, porque o Senhor havia lhe dito, se apresente a Acabe e diga que vai chover. Verso 41, Elias disse, eu já ouço um barulho de chuva, e de chuva pesada, não é garoa. Então Acabe, verso 42, então Acabe foi comer e beber, mas Elias foi fazer outra coisa. Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Elias ali foi orar, Elias ali foi se santificar, Elias ali foi procurar a presença do Senhor, porque é nas batalhas, é de joelho que nós vencemos as grandes batalhas. Não é assim que nós temos vencido? Com a igreja orando uns pelos outros, clamando a presença do Senhor. Enquanto Acabe foi comer e beber, diz o texto, Elias subiu o Monte Carmelo, num ponto bem alto, bem retirado, e ele foi ali clamar ao Senhor, na sua humanidade. Elias então se prostra ali. Irmãos, havia 3 anos de sequidão, já ninguém acreditava em mais nada, o lugar estava desolado. Qual era a chance de chover naquele dia? Qual era a chance da chuva vir exatamente ali? Qual era a chance? Nenhuma. Nenhuma. Só viram a presença do Senhor quem estava naquela reunião. Mas quem estava nos campos, quem estava na cidade, quem morava no reino, olhava para o céu e dizia, será que é hoje? Será que é hoje? Parece que eu estou vendo, irmãos, os nossos sertanejos, o homem do campo, quem mora aqui no interior da Bahia, quem mora aqui no Nordeste, sabe bem o que eu estou dizendo. Quantas vezes as pessoas não saem quando tem qualquer nuvem, quando o vento muda de posição, o coração já se alegra, um olha para o outro e se pergunta, será que é hoje? É hoje que vai chover? Parece que eu estou vendo um coração nordestino, sofrido pela falta da chuva. E aqueles homens então agora se perguntando, será que é hoje? Mas Elias subiu lá no Monte Carmelo e foi orar ao Senhor, e foi se consagrar ao Senhor. E o povo ficou ali embaixo, e o povo ficou ali se perguntando, será que é hoje? Qual é a chance de chover? Elias tinha fé, e ele sabia que o Senhor estava prestes a acabar com aquele sofrimento. Irmãos, se nós nos colocarmos na posição de que Elias fez, é na hora do combate, porque Elias podia relaxar, como fez Acabe. Elias podia dizer, eu já venci, nós já acabamos com os falsos profetas. Talvez o povo não fez o que Elias fez. Quando nós tivemos a primeira onda, e muitos de nós vimos o comércio reabrindo, e muitos de nós relaxamos. E aí veio a segunda onda. Elias não esperou chegar a segunda onda. Ele tinha acabado de matar os falsos profetas. Qualquer um de nós poderia relaxar. Não, ele não relaxou. Estava no começo do combate. Enquanto o rei foi embora,
ou foi comer e beber, ele subiu no alto do Monte Carmelo, se curvou, diz a Bíblia, de joelho até o chão. Até o chão. Ele encostou a cabeça no chão e começou a clamar ao Senhor. Todos ali se perguntavam, e agora? Vai chover ou não vai chover? A fé de Elias era tamanha, a certeza de Elias era tamanha. Muito. Elias creu no Senhor de tal maneira. Ele sabia que ia chover, porque Deus havia dito para ele. Sabe, irmãos, a Bíblia está cheia de passagens e de versículos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, verdadeiramente se converter dos maus caminhos, então eu vou ouvir lá do alto céu, eu vou ouvir as suas orações, eu vou sarar suas feridas, eu vou sarar a terra. Mas tem um porém, é se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, então eu vou sarar a terra, então eu vou novamente derramar bênçãos sobre o meu povo. Talvez, irmãos, já passou do tempo de nós fazermos igual a Elias. Semana que vem, nós vimos o decreto do prefeito dizendo que a partir do dia 5, portanto, segunda-feira, na outra segunda-feira, depois da Semana Santa, ele então vai reabrir o comércio. Muita gente já está festejando. Não é hora de festejar. É hora de permanecer na presença do Senhor. É hora de continuar orando, clamando ao Senhor. E ele subiu no Monte Carmelo, verso 42. Mas Elias subiu no cume, lá no alto, lá no finalzinho do Monte Carmelo, se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os joelhos e começou a orar. Mas o resto se perguntava, qual é a chance? O povo ainda duvidava. Qual é a chance de chover? Sabe, irmãos, nos nossos dias não é diferente. O povo diz isso. Eu creio em Deus, mas qual é a chance do povo se libertar disso? Qual é a chance? Nós olhamos para as nossas dificuldades, né? E quem sabe você diz, qual é a chance de melhora que nós temos agora? Qual é o horizonte de melhora? Muitos dizem, é muito pequena a nossa chance. Se comparado aos Estados Unidos, né, que tem vacina literalmente sobrando 2 vezes a capacidade do seu povo, e nós ainda estamos capengando. Talvez você diga, qual é a nossa chance? É muito pequena. Qual é a chance do Brasil sair dessa crise da Covid? Qual é a nossa chance de resolver os conflitos familiares? Qual é a nossa chance de solucionar as dificuldades financeiras? Qual é a nossa chance de conseguir um emprego? Qual é a nossa chance de nos sairmos curados dessa crise? Talvez para a resposta de todas essas perguntas você diga, é muito pequena. As nossas chances são pequenas. Mas Elias queria de tal maneira, e ele foi buscar a face do Senhor, e ele foi pedir misericórdia. Ele disse, Senhor, o Senhor disse que a chuva ia cair, e eu tenho total confiança no Senhor. E Elias, verso 43, disse, vá para o seu ajudante, vá e olhe na direção do mar Mediterrâneo, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E o servo foi e olhou. Sabe o que ele olhou? Não tinha nada lá, irmãos. O servo voltou e Elias ainda estava ajoelhado e o servo disse, meu senhor, não tem nada lá. E Elias não desistiu. Elias podia dizer, não é possível, Senhor, eu estou aqui orando. Eu mandei meu servo e o Senhor não deu resposta. Ele nem se abalou. Ele continuou orando. Elias nem se abalou, disse, volte. E o servo foi lá e disse, Senhor, não tem nada lá não. E ele diz, volte e olhe na direção do mar. É de lá que o Senhor vai mandar a chuva. E o servo disse, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Na 7ª vez. 7ª vez. Elias tinha plena certeza. E Elias ia continuar mandando esse servo até a de noite. Você tem essa persistência?
Você crê a ponto de dizer, não, você que não está vendo, mas a chuva já está vindo. Eu disse ao rei Acabe que eu já estou ouvindo, eu estou orando ao Senhor e já estou ouvindo os trovões. Vá lá, olhe. E o servo dizia nada, nada. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo nada. Porque aos olhos humanos, se você não tem a fé necessária, e a Bíblia diz que se a fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que buscam o Senhor têm que buscar com fé, porque senão não alcançam. Elias estava ouvindo, inclusive os trovões, os barulhos de uma chuva muito volumosa. Mas aquele servo, até o servo de Elias, disse, não tem nada lá não, chefe. Será que não é para a semana que vem essa chuva? Sabe, irmãos, às vezes a batalha é tão grande em que a nossa fé enfraquece. E você não vê a solução do problema de um filho drogado, bêbado, de um marido que te trai ou que não cuida da família. E às vezes o pai, a mãe, às vezes a esposa, o marido, enfim, a família diz, olha, os crentes dizem que Deus resolve tudo. Os crentes dizem que Deus pode salvar, curar, mas eu não estou vendo nada. É verdade, aos olhos dos seres humanos, nós não vemos nada. Primeiro, vamos aprender, a chuva veio no tempo de Deus. Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus disse, vai chover, então iria chover. Há um tempo. Isso não significa que você vai dobrar o seu joelho hoje, e hoje, enquanto você ora como Daniel, já vai chover. Ao tempo de Deus. Mas nós devemos ser obedientes. E Elias foi orar no Monte Carmelo, mas Elias já escutava o som. E aquele servo diz, nada, nada. Mas na 7ª vez, aquele servo olha e volta e diz, chefe, Elias, eu vi, agora eu vi. Há uma pequena nuvem, pequena é verdade, que dá do tamanho da mão de um homem, mas ela está levantando. Ali é o início, quando Deus começa a se manifestar. Talvez fosse pequena aos olhos dos homens. Meus irmãos, eles estavam no alto do monte, no cume. E ele então está vendo, lá longe, o mar Mediterrâneo. O azul do céu encontrava com o azul do mar. E de longe, onde ele estava, não se sabe se a 30 a 80 quilômetros, ele viu uma pequena nuvem aos olhos dos homens. Mas Deus estava ali se manifestando. E aquela nuvem foi tomando volume, foi se avolumando, foi crescendo, raios e trovões, e a chuva caiu. Deus abriu as comportas do céu, e aquela terra que antes estava ressequida, rachada, e que não havia mais reserva de água em nenhum tanque, começou a cair. E ali começou a encher novamente os riachos, os ribeirões, as reservas, os poços. E o povo agora começou a louvar o Senhor. Chuvas de bênção. Baal, que representava o Deus da fertilidade, foi ali destronado, desmoralizado, desacreditado. Os seus servos morreram a fio de espada, porque o nosso Deus é um Deus que controla absolutamente tudo. Tudo. Isso inclui o vento, a chuva, os mares. E Deus derrama as suas bênçãos no tempo certo, no tempo em que o povo se arrepende. A Bíblia está cheia de exemplos como esse. O povo saído do Egito murmurava e Deus entrava com a providência no tempo certo. Todas as vezes em que o povo então se voltava a Deus, toda vez que o povo se arrependia, Deus retribuía o seu cuidado e o seu amor. Será que não está faltando isso para nós, nos nossos dias? Será que não está faltando oração? Será que não está faltando fé? Será que não está faltando comunhão com Deus? Irmãos, eu vi algumas cenas na internet, em alguns lugares aqui no Brasil, onde pessoas de diversas denominações se juntaram e se ajoelharam e oraram em praça pública, em ruas, em avenidas, irmãos. Que coisa linda! Mas precisou vir uma pandemia para que o povo se ajoelhasse? E ainda há aqueles que não fazem. Ainda há aqueles que não reconhecem que Deus é um Deus verdadeiro, um Deus que tem muito a nos dar, se o
povo se humilhar, se o povo buscar. Aquele servo disse, era uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Mas aquilo foi se avolumando, foi apenas um começo. 7 vezes. Elias buscou ao Senhor. Elias não relaxou. Ele estava no meio do combate. Embora tivesse condições de descansar um pouco, ele não descansou. Enquanto o povo comia e bebia pela festa daquele combate ali com os falsos profetas, ele subiu em secreto, ele orou e ele acreditou. E aquele servo de Elias, embora no início dizia não vejo nada, na sétima vez ele diz, eu vejo uma pequena nuvem. Talvez nessa manhã você esteja nessa situação em que vivia aquele povo de Israel do norte. Um tempo de sequidão. Quem sabe o nosso coração está sem esperança, ou com uma esperança já enfraquecida. Talvez você já anda dizendo aí no seu coração, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas nada está acontecendo. Eu não vejo nada, não tem nada lá. Eu oro e não tem nada. Primeira dica que eu quero dar a você, ore com muita fé. Elias orou com muita fé e foi na 7ª vez. Não desista. Eu já orei pelo meu marido, eu já orei pelos meus filhos, já orei pelo emprego, já orei pela doença e nada, eu não estou vendo nada, nem uma nuvem pequenininha. A minha vida está ressequida. Se sua vida está sem chuva, talvez você possa orar como Elias orou, com muita dedicação, com muita fé. Deus pode operar um milagre na sua vida, basta crer de verdade que Deus é um Deus vivo. Deus pode, irmãos, fazer um milagre na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, na sua família, na sua relação familiar. Deus pode todas as coisas. Você crê nisso, irmãos? Você de fato crê num Deus vivo e verdadeiro? Ele pode fazer. E nessa manhã, Deus quer abrir as comportas do céu. Deus quer fazer chover na sua vida espiritual, na sua vida conjugal. Deus quer novamente umificar aquilo que já está ressequido e empoeirado. Eu vejo uma pequena nuvem se formando, uma nuvem de esperança, e dessa nuvem é o início de uma manifestação. Irmãos, vocês não imaginam quantas pessoas estão agora conectados, quantas pessoas estão agora lendo a palavra de Deus, quantas pessoas agora estão buscando ao Senhor. Eu me alegro, mas ao mesmo tempo me entristeço, porque estão fazendo isso pela dor. Você já viu com certeza um ditado que é muito popular entre os cristãos, que dizem, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não venha pela dor, venha pelo amor. Venha pelo amor de Deus. Venha reconhecer que Ele é bom e que Ele tem algo maravilhoso para nós. O profeta chama o seu servo e manda ir lá no alto e diga, olhe para o mar. Veja como Deus já está operando. Olhe para o alto e veja que as nuvens já estão se formando. Deus já está com a sua bênção pronta. Amém, irmãos? A sua bênção está lá, pronta para descer do céu. Quem sabe falta um pouco mais de dedicação, um pouco mais de fé. Pastor, você está me acusando porque eu não tenho fé. Deus está falando nessa manhã. Se você tem fé, amém. Amém. Talvez cada um de nós, nessa manhã precisa examinar o seu próprio coração. Elias recebe finalmente, depois da 7ª vez, uma notícia que alegrou o seu coração. Depois de 7 vezes, o seu servo diz, eu vejo uma nuvem. Ela é pequena, mas está lá. Deus está respondendo às nossas orações. Pequena nuvem que transformou a vida daquele povo de Israel do norte. Uma pequena nuvem é o início, mas aquela chuva quando caiu, ela transformou, ela trouxe vida e vida para toda aquela população. Todos puderam dizer, o nosso Deus é um Deus vivo e
verdadeiro. Nessa manhã nós vamos orar para que as chuvas de bênção caiam sobre a sua vida. Elias disse lá no verso 45, Elias disse, vá dizer a Acabe que prepare o carro e desça antes que a chuva impeça. A fera tamanha, porque a nuvem estava vindo. Ele disse a Acabe, monta no seu carro, vai embora porque a estrada vai ficar completamente encharcada. Você vai atolar o seu carro aqui, de tanta chuva que o Senhor vai derramar. Prepare a sua vida, porque Deus vai derramar tanta água que vai inundar a sua vida de bênção. Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Eu quero convidar você para orar comigo. Vamos nos derramar na presença do Senhor. Se você que está em casa, quem sabe você está sentindo a vontade de se ajoelhar, como Elias, faça agora. Se Deus está falando com você, se ajoelhe, feche seus olhos e diga, Senhor, eu tenho orado tanto, Senhor. Senhor, eu tenho orado pelo meu casamento, eu tenho orado pela minha saúde, eu tenho orado, Senhor, pelos meus filhos, eu tenho orado pelos meus problemas. E até agora nada. Eu não estou vendo resultado. Eu quero parar, eu quero desistir. Eu não estou tendo força. Nessa manhã, ouça a voz do Senhor. O Senhor prometeu a Elias, vá se apresentar a Acabe, porque eu vou fazer chover. É uma promessa. O Senhor disse, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tem promessa. Assim como Deus prometeu a Elias, Deus está prometendo e tem prometido por nós através da sua santa palavra. Ele está conosco. Quem sabe nós precisamos de fato colocar a nossa cabeça no chão e dizer, Senhor, eu tenho orado já há tanto tempo. Quem sabe eu estou até com medo, eu estou desanimado. Nessa manhã o Senhor está dizendo a você, não desista. Continue orando. Elias, na 7ª vez, recebeu uma boa notícia. O servo de Elias disse, Elias, eu vi uma nuvem se levantando lá no mar. É o início das bênçãos. A sua bênção, meu irmão, minha irmã, já está chegando. Você crê nisso? Não desista. Continue na presença do Senhor, continue clamando a misericórdia do Senhor, continue confessando os seus pecados, suas fraquezas, dizendo, Senhor, nós dependemos do Senhor. Senhor, eu estou com medo da pandemia, eu estou com medo do que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Elias não passou sede, Elias não passou fome, Elias não teve nenhuma dificuldade, porque o Senhor guardou aqueles que dependem dele, daqueles que confiam no Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor cuidou, da mesma forma que o Senhor cuidou do seu profeta, e da mesma forma que o Senhor refez a aliança com aquele povo, Senhor, nesta manhã, o seu povo está orando. Nessa manhã, Senhor, eu já posso ouvir, Senhor, o barulho de uma grande chuva de bênção sobre o seu povo. Eu vejo uma nuvem e ela está vindo na nossa direção. O seu povo está orando, o seu povo está confessando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama, Pai, as chuvas celestiais de bênção. Que as águas vindas dessa chuva possam acalmar, Senhor, e aplacar a sequidão que nós temos. Ó Deus, nesse momento de dificuldade em que a população, Pai, a humanidade passa, Senhor, só o Senhor pode acalmar, só do Senhor podemos esperar. Abençoe, Pai, a cada família aqui representada, todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, todos aqueles que hão de assistir, Pai.
que a sua graça e que a sua misericórdia e que as chuvas de bênção, as chuvas celestiais do trono da graça caia sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Foi com você que o Senhor falou? Você pode ouvir? Você está ouvindo o barulho da chuva de bênção? Você consegue ver essa nuvem? Ainda que seja do tamanho da mão de um homem, já é o princípio da manifestação. Deus vai nos resgatar, Deus vai nos cuidar, como Ele tem feito até aqui. Permaneça firme na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe você que assistiu, você que está compartilhando. Repito, se você não fez inscrição, faça inscrição para junto conosco podemos aprender cada dia mais na presença de Deus. Nós estaremos daqui a pouquinho às 19 horas, se assim Deus permitir. Fique com Deus, você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.